A paz do Senhor, meus irmãos. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. E o Novo Testamento começou com o profeta João, o Batista. Então, nesse período foi de 400 anos. 400 anos que Deus não falou com o seu povo. O que aconteceu nesses 400 anos que Deus ficou calado? Isso me lembra lá na época dos faraó, que também por 400 anos também, porque o povo ficou escravo até a vinda de um Salvador, que foi Moisés, para tirá-los da escravidão. Assim também me lembra hoje, Malaquias até João, o Batista, aí veio Jesus. Então, durante esses 400 anos também Deus ficou calado para trazer o Salvador. O que aconteceu durante esses 400 anos? De acordo com a história, houve uma revolução, a Revolução dos Macabeus. A Grécia estava tomando conta, depois veio os romanos. Então, nesse período da Grécia, quando a Grécia estava tomando conta do mundo, os Macabeus se revoltaram. Então, quem foi os Macabeus? Os Macabeus foram uma família judaica de sacerdotes e líderes militares que, no século II a.C., lideraram uma revolta contra o domínio grego seleucida para defender a lei de Deus, que é a Torá. O Templo de Jerusalém e a identidade espiritual de Israel. Eles se tornaram símbolo do zelo pela fé, resistência e apostasia e guerra santa contra a idolatria. O contexto histórico: depois da morte de Alexandre o Grande, 323 a.C., o mundo judeu ficou sob domínio grego. A Judéia caiu sob o Império Seleucida, cujo rei Antíoco Epifânio, mais conhecido como Antíoco IV, tentou forçar os judeus a abandonarem a fé bíblica. Ele proibiu circuncisão, proibiu o sábado, proibiu a Torá e mandou sacrificar porcos no templo. Instalou um altar a Zeus no lugar do altar de Deus. Isso foi a abominação da desolação, conforme Daniel, capítulo 11, versículo 31. Seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Daniel 11, 31. A família dos Macabeus, o patriarca era Matatias, sacerdote. Quando um oficial grego exigiu que ele oferecesse sacrifício pagão, Matatias matou o oficial e declarou: todo aquele que for zeloso pela lei e permanecer na aliança, siga-me. Assim começou a revolta. Matatias teve 5 filhos: Judas Macabeu, o grande general libertador; Jonatas, diplomata e líder; Simão, fundador da dinastia; Eleazar, Marte; João, morto em batalha. Macabeu significa martelo. Judas era chamado assim porque martelava os inimigos. O que os Macabeus fizeram? Sob Judas Macabeu, venceram exércitos muito maiores, reconquistaram Jerusalém, purificaram o templo, restauraram o culto a Deus. Isso deu origem à festa de dedicação, Hanukkah, João capítulo 10, versículo 22, que Jesus celebrou. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação.
João capítulo 10, versículo 22. Hanukkah, a festa das luzes. Quando purificaram o templo, havia azeite apenas para um dia. Milagrosamente, meus irmãos, a lâmpada ficou acesa por 8 dias. Então imagina, só tinha um azeite para um dia. E a lâmpada ficou acesa por 8 dias. Anunnaki celebra a vitória da luz da palavra sobre a escuridão da apostasia. Os livros dos Macabeus, esses eventos estão registrados nos livros de 1º Macabeu e 2º Macabeu. Esses dois livros são canônicos no catolicismo e ortodoxia. Para os evangélicos, ele é um livro apócrifo, mas ele é um livro histórico. Aconteceu de verdade. Os Macabeus existiram e aconteceram de verdade. Mesmo não canônico para os protestantes, são fontes históricas extremamente confiáveis. Importância teológica. Os Macabeus defenderam a Bíblia, defenderam o templo, defenderam a pureza da fé. Sem eles, o judaísmo teria sido helenizado. Não haveria fariseus, sinagogas, nem o judaísmo do tempo de Jesus. O Messias não teria vindo a um povo fiel às Escrituras. Helenizados, o que significa? Significa aqueles que foram influenciados, adotaram ou se adaptaram à cultura, língua, costumes e modo de vida gregos, especialmente durante o período helenístico, após as conquistas de Alexandre o Grande, que espalharam a civilização grega pelo Oriente. O termo refere-se ao resultado da helenização, um processo de difusão da cultura helênica que misturou elementos gregos com locais, formando os helenismos. Conexão com Jesus. Jesus celebrou celebrou Hanukkah. João 10, 22. Ensinou em um templo que os Macabeus restauraram. Ensinou em um templo que os Macabeus restauraram. Veio em um povo que sobreviveu por causa da resistência deles. Os Macabeus prepararam o cenário histórico para o Messias. Então, meus irmãos, os Macabeus então revoltaram contra a Grécia e lutaram contra a Grécia. Agora nós vamos entender aqui a profecia de Daniel sobre os Macabeus. Daniel 8, a visão do cordeiro e do bode. O bode engrandeceu-se sobremaneira, e estando ele na sua maior força, quebrou-se o grande chifre. Daniel 8, verso 8. O próprio anjo interpreta: o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre é o primeiro rei. Daniel 8, 21. Alexandre o Grande, e quebrando-se ele, levantaram-se 4 em seu lugar. Daniel 8, verso 8. Os 4 generais que dividiram o império. O pequeno chifre. Antíoco Epifânio, de um deles saiu um pequeno chifre que cresceu muito. Daniel 8, verso 9. Este pequeno chifre é Antíoco Epifânio, mais conhecido como Antíoco IV, o inimigo dos Macabeus. Ele proibiu a lei, profanou o templo, perseguiu os santos, lançou por terra a verdade. Ao exército celestial não foi permitido reagir a essa rebelião. Portanto, o sacrifício diário foi interrompido
e a verdade derrotada. O chifre teve êxito em tudo que fez. Daniel, capítulo 8, verso 12. A abominação da desolação chegou a desafiar o comandante do exército celestial ao suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e destruir seu templo. Daniel, capítulo 8, versículo 11. Isso aconteceu em 167 a.C., quando Antíoco sacrificou porcos a Zeu no altar do templo. Daniel 8, verso 14. O templo profético. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso aponta exatamente para o período entre a profanação do templo e sua purificação pelos Macabeus, no ano de 164 a.C. Daniel 11, a história escrita antes de acontecer. Daniel 11 descreve Ptolomeus, Egito, Seleucidas, Síria, as guerras que envolveram Israel. Então chega Antíoco. Daniel 11:31 diz assim: seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali um terrível profanação. Os Macabeus em Daniel. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Daniel 11:32. Essa é a profecia direta dos Macabeus. Um pequeno grupo de fiéis enfrentando um império. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir. Daniel, capítulo 11, versículo 35. Mártires, Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 7. Então, para quem tem aí na Bíblia aí, o Macabeus, o livro de Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 7. A restauração do templo. Daniel previu profanação, perseguição, resistência, purificação, tudo cumprido exatamente nos dias dos Macabeus. Hanukkah celebra o cumprimento de Daniel, significado profético. Antíoco Epifânio foi um tipo de anticristo, um ensaio histórico de Apocalipse 13. Os Macabeus foram um tipo dos santos fiéis e remanescente que resiste ao sistema do mundo. Então é isso aí, meus irmãos. Então os Macabeus existiram nesse período de 400 anos que Deus ficou calado entre Malaquias e João o Batista. E Macabeus preparou aí o cenário aí para que nosso Senhor Jesus Cristo viesse. Fica na paz, meus irmãos.